Irmãos, eu vi uma frase um tempo desse e achei até interessante essa frase. De início eu concordei com essa frase, que um certo autor, não sei qual que é o nome dele, ele disse: bobo é aquele que aprende com os seus próprios erros. Mas ele dizia: eu não sou bobo, porque eu aprendo com os erros dos outros. De início eu achei até interessante essa frase. Bobo é aquele que aprende com os seus próprios erros. Mas eu não sou bobo, eu aprendo com o erro dos outros. Mas fui analisar, averiguar, destrinchar, estudar e cheguei à seguinte conclusão. Pensando dessa forma, dá até entender que tal pessoa nunca errou na vida. E, meus amados irmãos, quem aqui nunca errou na vida? Eu creio que uns mais, outros menos. Nem quer que seja um pouquinho de nada, assim, pequenininho. Mas erramos, tropeçamos, e creio que com esse erro trouxeram lições importantes para as nossas vidas. E, para falar a verdade, não só para as nossas vidas, porque muitas das vezes esses erros eles nos ajudam a advertir determinadas pessoas ou conhecidos nossos que estão indo pelo mesmo erro que um dia a gente cometeu lá no passado, que pela graça de Deus a gente pode chegar junto e dizer: cuidado, meu camarada, não vai por aí porque eu tive uma experiência semelhante a essa e desculpa até a expressão, eu quebrei a cara lá na frente. Não vai não, que o negócio não é por aí. E, amados irmãos, todos nós erramos. E é bom quando a gente aprende com os erros. É bom quando a gente não permanece mais no erro. Exemplos. A Bíblia está cheia de exemplos para as nossas vidas. Não precisa abrir a sua Bíblia agora. O irmão Jales, hoje pela manhã, deu um toque em um texto muito interessante que eu disse: poxa vida, será que ele vai falar naquilo que eu vou falar à noite? Mas não foi. Jales falou a respeito da liberdade cristã, e citou o texto lá de 1 Coríntios, capítulo de número 10, e falou que nós somos livres, mas não podemos abusar da nossa liberdade. Mas o apóstolo Paulo, eu acho muito interessante esse texto, 1 Coríntios, capítulo 10, e ele fala no verso de número 6, ele diz: ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Exemplos. Vamos falar hoje à noite de exemplos. E a Bíblia está cheia de exemplos. Paulo advertiu uma igreja que estava passando por uns problemas internos. E o capítulo de número 10, ele diz: olha, aquilo lá no passado serviu de exemplo, não só para mim, mas para vocês também, para a gente não cometer os mesmos erros dos nossos irmãos do passado. Ele diz: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Portanto, está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. O povo, de repente, preparou uma festa, sentou-se, comeu, bebeu, e a diversão deles, no verso de número 5, ele vai dizer: entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Então, a comida, a bebida, a diversão não foi agradável ao Senhor. Paulo estava advertindo, exortando os irmãos àquela igreja a terem cuidado com a sua responsabilidade para não praticar os mesmos erros dos irmãos do passado. E ele diz: e não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23 mil.
Que tristeza. Trouxe consequência. Eu acho interessante esse texto, porque Paulo adverte, como eu já falei, os irmãos daquela igreja com determinados comportamentos que não foram agradáveis ao Senhor, e Deus não se agradou deles. Agora eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 26. O que a gente pode aprender da vida desse homem? Alguns olham logo e julgam. Eu não quero agir por esse lado, quem sou eu? Mas traz um exemplo para a gente. Capítulo 26 do Evangelho de Mateus, do 69 ao 75. Se você encontrou, diga amém. Mateus 26, Evangelho segundo escreveu Mateus 26, do 69 ao 75. Amém? Todos encontraram? A palavra de Deus nos diz assim: ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então Pedro começou a praquejar, que é amaldiçoar, e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera antes que o galo cante: tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Senhor, nós rogamos a Ti a iluminação bendita do Teu Espírito Santo sobre a vida do Teu servo. Com grande responsabilidade em trazer a mensagem do Senhor nessa noite. Que o Senhor tome os meus lábios com carinho. Que o Senhor prepare os corações para receber a Tua palavra com carinho. Senhor, que nesse momento eu venha diminuir e que Jesus venha crescer na minha vida. Ó Deus, fala conosco. Tua palavra bem nos diz: quem tem ouvidos, ouça aquilo que o Espírito diz às igrejas. Nós te adoramos, rendemos-te graças, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, permaneçam aí com suas Bíblias abertas nesse texto. Um breve reflexo da vida do apóstolo Pedro. Quero trazer alguns exemplos para as nossas vidas. Capítulo de número 16 desse mesmo Evangelho, a partir do verso de número 13, a palavra do Senhor nos diz: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Cristo, ao meu ver, fez uma pergunta não difícil, mas uma pergunta fácil. O que o povo aí fala? Quem sou eu? Quem é Jesus na boca do povo? Você já imaginou essa pergunta sendo feita hoje? Eu creio que tantos absurdos iriam falar de Jesus. Já andam falando de coisas até que não devem. Mas o interessante, meus amados irmãos, é que os discípulos responderam a Jesus, todos eles. Uns dizem ser João Batista,
Olha, o comentário do povo aí fora é que tu és João, aquele que foi decapitado por Herodes. Outros ainda tinham outro grupo aí fora, dizendo Elias, profeta que foi arrebatado. E ainda tinha outros aí fora, Jeremias, o profeta chorão, o que profetizou o cativeiro babilônico. Ou alguns dos profetas, ainda diziam que Jesus era alguns dos profetas que surgiram. Irmãos, a mente do povo estava confusa. E eu creio que hoje não é diferente. Como eu já falei com respeito a Jesus, se a gente for perguntar aí fora, é tanta coisa absurda que vão falar. Mas o interessante é que no verso de número 15, mas vós, continuou Jesus, quem dizeis que eu sou? Agora são vocês. Eu quero ouvir uma afirmação de vocês. Qual é o conceito de vocês? Quem sou eu para vocês? E aí? Eu creio que cada irmão aqui saberia responder. Não é difícil. Mas, amados irmãos, o que me chamou a atenção é que, respondendo, Simão Pedro disse. Desta feita é o Pedro que toma a palavra do colégio apostólico ali. É o Pedro que vai falar em nome da turma. E, meus amados irmãos, não há dúvida naquilo que ele fala. Ele disse, ele afirma, ele é lógico. Ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Dizem alguns historiadores que essa frase aqui do Pedro resume todo o cristianismo. Todo o cristianismo está resumido nessa frase ou nessa confissão do Pedro. E, para mim, é uma das confissões mais bonitas nas Escrituras. É uma confissão segura, é uma confissão forte, convicta. Não há dúvida. Tu és o Cristo, tu és o ungido, tu és o Messias, e tem mais, tu és o Filho não do Deus morto, mas tu és o Filho do Deus vivo. Que coisa linda, irmãos. Que confissão maravilhosa. Mas as Escrituras Sagradas, meus amados irmãos, nos mostram no próprio capítulo de número 26, dois momentos ou duas passagens interessantes. Do verso 26 ao verso de número 30, os discípulos participam da ceia com Jesus, e é a última ceia de Cristo com eles. Eu digo que eles tiveram um privilégio muito grande, nós temos também, porque nós cremos que Jesus se faz presente na ceia de uma forma espiritual. Mas os discípulos aqui estavam na ceia com o Senhor da ceia, com o Senhor da refeição, com o Senhor da mesa. E o interessante é que eles não estavam sendo servidos por um ministro evangélico, mas eles estavam sendo servidos pelo próprio Senhor da ceia. Que privilégio! Que maravilha! E ao mesmo tempo saberem distinguir aquilo que estava sendo representado, ou iria ser representado na vida deles lá na frente, que apontava tudo para o sacrifício de Jesus. O pão, simbolizando o seu corpo, e o vinho, o seu sangue. E a ceia, meus amados irmãos, é um momento gostoso para nós cristãos, porque simboliza uma comunhão não só uns com os outros, mas, acima de tudo, uma comunhão com o Senhor da ceia. E na ceia nós somos alimentados, nós somos fortalecidos, nós somos nutridos espiritualmente, para nos dar mais vigor lá fora. A igreja precisa ser alimentada não só pela palavra, pelos cânticos, pelas orações, pela frequência na igreja, mas sim quando a igreja participa da ceia do Senhor. E eu creio que esse é um momento importante, não só para mim, mas para você também. E nós sabemos muito bem os benefícios que ela traz para as nossas vidas. Ao participarmos de uma forma digna ou de uma forma indigna.
Mas, ao meu ver, eles estavam ali fortalecidos e foram instruídos e participaram sabendo daquilo que representava ou iria representar para a vida deles. Mas no verso de número 36 ao 56, vai nos falar aquele momento tenebroso, onde o poder das trevas se levantam, onde Jesus está lá no Getsêmani, e ele mesmo é preso, meus amados irmãos. E o texto nos mostra que quando ele precisa mais dos seus discípulos, quando os deixou ali orando, se ausentou, e quando voltou, encontrou-os dormindo. E de repente o pastor é ferido, e as ovelhas, em vez de permanecer com o pastor, elas são dispersas. Cada um diz: eu vou me mandar. E Cristo fica sozinho. Mas antes disso, desse período da ceia aí do Getsêmani, a palavra do Senhor nos diz no verso de número 35 que Pedro disse, Pedro mais uma vez afirma, ele disse: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Aí sim vem o coral atrás, os demais, e todos os discípulos disseram o mesmo. Meus amados irmãos, Pedro diz que seja necessário morrer contigo. Se o Senhor for morrer, sabe de uma coisa? Eu vou contigo também, Senhor. E tem mais, de modo nenhum eu te negarei. É um grande exemplo a ser seguido. Aqueles que estão com Jesus. Mas, irmãos, a história muda. Na prática, muitas das vezes, o negócio é diferente. Porque o texto da palavra do Senhor que nós lemos, do capítulo 26, do verso 69, nos diz: ora, Pedro estava sentado fora do pátio e, aproximando-se uma criada, ele disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu. Onde é que Pedro estava? No pátio. Nos versículos anteriores irá nos dizer que Cristo foi levado para o palácio, ou a casa do sumo sacerdote Caifás, e naquele momento ali foi forjado um tribunal, foram forjadas falsas testemunhas, um horário inadequado de Cristo ser julgado. Enfim, estava uma cúpula contrária contra o Senhor Jesus. E o Pedro estava no pátio, ele estava próximo daquele lugar. Mas a palavra do Senhor nos diz que aproximou-se uma criada e disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu. E, meus amados irmãos, no verso 70, ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. De repente vem um apagão. Ou de repente vem um esquecimento. Ou uma amnésia. E é como se o Pedro estivesse dizendo assim: eu não sei nem que papo é esse. Eu não sei nem o que vocês estão dizendo. Sabe de uma coisa, gente? Rapaz, eu desconheço esse assunto. E, amados irmãos, o verso 71, e saindo para o alpendre, algumas traduções dizem que o Pedro foi para a porta. Foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: esse também estava com Jesus, o Nazareno. Ele é reconhecido mais uma vez. Ele, porém, negou outra vez, e desta feita agora com juramento: não conheço tal homem. Agora ele é mais claro, agora ele é mais específico, agora ele é mais direto, agora ele vai dizer, referindo-se a pessoas: eu não conheço esse homem. Amados irmãos, alguns estudiosos, eles vão direto ao Evangelho de João, eu achei interessante a respeito disso, que mostra esse mesmo cenário e dizem até que tinha uma fogueira. Aliás, dizem, não, o Evangelho de João diz que tinha uma fogueira e eles estavam ali se aquecendo. E alguns dizem que quando o fogo começou a pegar para o lado de Pedro, Pedro disse: é por aqui. Quando o negócio começou a esquentar para o lado dele, veja que ele estava sentado,
Depois ele vai para a porta, é sinal que o negócio estava começando a pegar para o lado dele. E no verso 73, logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Pedro estava sentado, Pedro vai para a porta, Pedro agora é cercado. Pedro estava numa situação, meus amados irmãos, como diz um ditado popular: se ficar, o bicho pega. Se correr, o bicho come. E se esconder, o bicho acha. Pedro estava cercado, não tinha para onde ir. E, meus amados irmãos, Pedro, desta feita, ele é reconhecido como um seguidor de Jesus. O que me chama a atenção nesse texto, e ele falou profundamente ao meu coração e conforta o meu coração, e creio que há de confortar o seu coração também, porque o Pedro foi reconhecido pela maneira de falar. A tua maneira de falar te denuncia. E, amados irmãos, eu fico triste quando alguns outros irmãos, muitas das vezes, olham para nós, porque para alguns o crente é reconhecido pelas vestes. Se é pelas vestes, se aproxima e o cumprimenta. Mas muitas das vezes, quando nós não estamos com determinadas vestes, às vezes não recebemos nem a paz do Senhor, mas muitas das vezes um olhar discriminante, assim, meio atravessado. O sotaque do galileu era completamente diferente do sotaque do judeu, é claro. Mas, amados irmãos, trazendo para hoje, o cristão ele é reconhecido pela maneira de falar. A nossa maneira de falar nos denuncia aí fora. Meu intervalo de almoço, aos sábados, eu dou uma saída, o colega me rende, e às vezes eu vou com a bota da farda, a calça da farda, e mudo a blusa. E eu vou em um determinado local evangélico, e muitas das vezes, quando eu chego lá, na maioria das vezes, uma pessoa vai ao meu encontro, lá do setor, olha para mim assim, com um olhar bem forte, aperta a minha mão e diz: a paz do Senhor, missionário. Eu até me assusto, amém. Mas em outras oportunidades eu já fui um calor tremendo, eu ponho um chinelo, eu ponho a bermuda, minha camisa, eu ponho o boné, e quando eu chego lá, a mesma pessoa me olha diferente assim, e se aproxima de mim de cabeça baixa, aperta a minha mão e diz: bom dia, tudo bem? E magoa. Eu disse: poxa vida, o mesmo cara que vem aqui, de bota, de calça, é o mesmo que está de bermuda e chinelo. Mas, irmãos, o que me chama a atenção nesse texto é que o Pedro não foi reconhecido pelas vestes. E, às vezes, nós somos discriminados por isso. Mas a Bíblia diz que ele foi reconhecido pela sua maneira de falar. Irmãos, eu conheço pessoas, nossas, infelizmente, e muitas das vezes, quando abre a boca, é peso. Com palavras carregadas, até palavrões. Meu Deus, que quantidade de crente é esse? E, amados irmãos, o mundo observa. As pessoas observam isso. Existe por aí o crente da boca suja, existe. Existe. Ele pensa que não chama atenção, mas quem está lá fora está observando isso aí. Crente igual aquele, com a boca suja. Meu Deus do céu. Irmãos, as nossas palavras devem ser agradáveis, suaves, temperadas com sal. Pessoas vão olhar para a gente: rapaz, o irmão fala bonito de Jesus, aquele dali é crente, a maneira dele falar é diferente. Ele sabe aconselhar, ele se comporta nos ambientes, é diferente a maneira dele falar, ele não se mistura, o seu vocabulário é diferente. Irmãos, o Pedro, ele deveria estar contente porque ele foi reconhecido por ser um discípulo de Jesus a primeira, a segunda e a terceira vez. Mas o texto nos diz, meus amados irmãos, no verso de número 74, então começou ele a braquejar e a jurar: eu não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Pedro
jurava e trazia maldições para si mesmo. Que Deus faça acontecer isso e isso comigo, se eu conheço. Ele proferia palavras de maldições para si mesmo. Irmãos, aí já é demais, né? Jurar um negócio já não era bom. E ainda trazer maldições para si. Mas o texto diz que o galo cantou. E eu olho para esse texto e disse, o que o galo tem a ver com essa história? Irmãos, um pastor, certa feita, disse que Deus controla até canto de galo. E eu disse, rapaz, Deus se preocupa com tanta coisa, vai se preocupar com canto de galo. E na mesma hora ele respondeu, ele disse, quando Cristo disse a Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Irmão, se era a hora do galo cantar, eu não sei, e também não interessa a gente. Mas que Deus segurou o gogó do galo e disse, agora não. Só canta depois que ele negar. Irmãos, o canto de um galo me deu uma visão desse texto, de que Deus controla todas as coisas. As mínimas coisas, os mínimos detalhes da nossa vida, todas elas estão controladas pelo Senhor. Até canto de galo, que para a gente nem interessa, mas Deus controla isso. E, amados irmãos, eu olho para esse texto e vejo um controle de Deus, não só no canto do galo, mas em meio a todas essas circunstâncias na vida do Pedro. Reverendo Erickson Martins, pastor da igreja presbiteriana em Minas Gerais, ele disse uma frase bem interessante, ele diz que não podemos colocar a nossa vida em determinados ambientes que põem a nossa fé em risco. É perigoso colocar a nossa vida em determinados ambientes que ponham em risco a nossa fé. Você concorda com isso? Irmãos, para falar a verdade, o que Pedro estava fazendo aqui? Foi para defender Jesus? Foi para confessar Jesus? Outrora ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Outrora ele disse, se possível for, até para a morte vou contigo e de modo nenhum te negarei. Irmãos, Pedro era um chamado agente secreto, num lugar que colocou em risco a sua fé. Lugares que põem em risco a nossa fé. Irmãos, não é bom ficar. Para falar a verdade, é melhor fugir. E, se possível for, nem ir para lá. Pedro, meus amados irmãos, ao meu ver nesse texto, pisou na bola. Ele não deveria estar ali. Porque ele, em vez de confessar Jesus, ele negou Jesus, negou a primeira, negou a segunda com juramento, negou a terceira, até trazendo maldições para si mesmo e com juramento. Mas o texto diz que o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E se lembrou da palavra que Jesus dissera. Meus amados irmãos, o texto nos mostra aqui que a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Há um desejo em nós, quando nós evangelizamos alguém, que falamos de Jesus, e o nosso desejo é que naquele momento, naquela hora, aquela pessoa entregue a sua vida a Cristo, confesse Jesus como Senhor e Salvador. Mas muitas das vezes recebemos um ainda não. Quem sabe lá na frente? Essa não é a hora. Mas pode estar certo uma coisa,
aquilo que nós falamos, vai ficar guardado no coração. Vai ficar guardado. O texto diz, meus amados irmãos, que ele se lembrou da palavra que Jesus dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E o texto vai nos dizer que Pedro saiu dali, e saindo dali. E como foi que o Pedro saiu? Contente? Sorridente? Feliz? Querendo enganar a sua própria consciência? Não foi nada demais, não. Depois eu acerto comigo mesmo a respeito disso. O texto diz que ele saiu dali e chorou amargamente. Irmãos, é bom chorar lembrando das palavras de Jesus. Qual foi a última vez que nós choramos lembrando das palavras de Jesus? Eu conversando com uma pessoa e passou 6 anos afastado do Evangelho. E disse: Júnior, coisa ruim é quando o crente se afasta do Evangelho. Porque muitas das vezes dá vontade até de voltar. Mas não tem forças. A gente não tem forças para voltar. É como se fosse algo puxando a gente para não voltar. Mas dá vontade. Experimentei o mundo. Provei dos prazeres do mundo. Bebi, dancei, farrei, fiz de tudo que o mundo oferece. Agora, quando de repente eu via um crente, um irmão da igreja que se aproximava de mim, com carinho, com jeito, e quando começava a falar da Bíblia, dava um mal-estar aqui dentro. E eu disse: é por aqui, tchau, tchau, tal, e ia embora. É como se fosse um Pedro da vida. É por aqui. E ela dizia: Júnior, louva a Deus, porque o Senhor me chamou, mas não me chamou pelo amor, Ele me chamou, foi pela dor. E hoje eu estou na presença do Senhor 6 anos depois, e contente, louvando e glorificando o nome de Jesus. Mas eu perguntei: nesse período que você estava fora, você lembrava das palavras? Eu não li a Bíblia, mas os versículos estavam todos aqui na minha mente. Eu lembrava das mensagens. Eu lembrava dos cânticos. Eu lembrava dos textos. Eu não conseguia fugir, eu não conseguia tapar, eu não conseguia enganar, eu não conseguia sufocar a minha consciência, porque era como se fosse uma buzina constante de Deus na consciência. Você lembra, você sabe, e era um julgamento dentro da minha consciência, e eu conseguia fugir de todos, mas não conseguia fugir da palavra de Deus. E se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera. Irmãos, quem ouve a palavra, mais cedo ou mais tarde, Deus sabe como despertar para lembrar. Porque a palavra, ela não volta vazia. Ela não volta vazia. Meus amados irmãos, como eu falei, Deus mostra o seu controle total dentro dessa situação. Pedro escapou de ser pego da primeira. E se fosse pego, o negócio não era bom para o lado dele, não. Pedro escapou de ser pego na segunda. Pedro foi cercado na terceira. E depois que o galo cantou, e depois que ele lembrou das palavras de Jesus, agora sim, Pedro, agora pode ir embora. Agora você vai. Você não foi antes, não. Você só vai depois que acontecer isso. E o texto diz que, saindo dali, chorou amargamente. Irmãos, o choro foi um choro de um pesar muito grande. Um choro de um homem, meus amados irmãos,
que creio que caiu em si naquele momento e reconheceu a bobagem que fez. Irmãos, quando a gente olha para esse texto, se alguém te perguntar quem negou Jesus, você logo diz com facilidade: Pedro negou. Pedro é o exemplo típico de uma pessoa que negou a Jesus. Mas, irmãos, eu olho para esse texto não como Pedro que nega. Eu não quero finalizar a mensagem e dizer Pedro negou, mas quero dizer que o Pedro chorou. O choro do Pedro, meus amados irmãos, não foi para a morte. O pesar na consciência do Judas, o seu remorso, não foi para a vida, foi para a morte. Mas o choro do Pedro foi um choro para uma nova vida. Mesmo naquele ambiente perigoso, o Senhor estava no controle da vida do Pedro. Todas as circunstâncias, todas as ações, tudo o que estava acontecendo, mesmo naquele lugar de risco, Deus estava no controle e Ele usou todas aquelas circunstâncias para quebrantar o coração do Pedro. Isso chama-se graça. Valeu a pena chorar. Valeu a pena. Porque dali para frente nós começamos a perceber a mudança nesse Pedro. Claro que a mudança não foi instantânea, mas a mudança foi paulatinamente. O choro do Pedro, meus amados irmãos, traz uma lição para a gente também. Que mesmo Pedro errando, o Senhor não desistiu dele. Se Deus olhasse com o olhar humano, e rapaz, esse daí, pode ir embora, não quero mais não. Mas Deus olha com olhar de graça. Cristo olha com olhar de graça. Foi bom ter chorado. Um sinal de que se arrependeu da bobagem que fez. Chorando, lembrando das palavras de Jesus. Coisa boa. E quando a gente chora, que lembra das palavras de Jesus, não é coisa ruim, não, é coisa boa. É um sinal de que o Senhor está nos lavando. É um sinal de que o Senhor está nos limpando. É um sinal de que o Senhor está nos purificando. É um sinal, quem sabe, Ele está até nos quebrando. Eu vou te quebrar. Mas isso não é ruim, não. Isso é bom. É bom chorar, lembrando das palavras de Jesus. Eu creio que quando a gente chora, lembrando das palavras de Jesus, é Deus também trabalhando nas nossas vidas. O Senhor não desistiu de Pedro. A caminhada, amado irmão, pode estar muito difícil para você. Mas Cristo não desiste de nós. Há pessoas que desistem de Jesus, mas Cristo não desiste de nós. Irmãos, que Deus assim derrame da sua graça sobre as nossas vidas. Não queria terminar a mensagem dizendo Pedro negou, mas Pedro chorou. Dizem que homem não chora, é conversa fiada. Homem chora. E creio que Pedro chorou igual um bebê, amargamente. Irmãos, nós estamos nos aproximando de um período que daqui a 2 semanas, não só a Paraíba vai pegar fogo, mas o Brasil vai pegar fogo. É o Carnaval. E nós, como crentes em Jesus, devemos ter cuidado em determinados ambientes. Às vezes ouve-se um comentário de tropeço, porque estavam em determinados ambientes que colocaram a fé em risco. Pedro estava em um ambiente que colocou a sua fé em risco, mas pela graça de Deus, o Senhor não desistiu dele.
E lá na frente nós podemos ver que o Pedro foi restaurado para a glória de Deus. Que Deus assim derrame a sua graça sobre as nossas vidas. Exemplos. Há exemplos bons que nós devemos copiar. Também há exemplos que a gente deve abrir os olhos. Eu não vou cair nesse erro. Como dizia o autor, né? Bobo é aquele que aprende com seus próprios erros. Eu não sou bobo. Eu aprendo com os erros dos outros. Deus derrame a sua graça sobre as nossas vidas. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.